Tudo parecia normal naquela manhã silenciosa, até que um grito cortou o ar. "Não entre no carro!" Assustado, o milionário virou-se bruscamente e, ao entender o motivo do alerta, ficou completamente paralisado. O que ele viu naquele instante mudaria sua vida para sempre. Pedro correu. Os tênis velhos quase se soltavam dos pés, e o coração batia tão rápido que ele nem sabia se era medo, desespero ou os dois juntos. Ele atravessou a rua sem olhar para os lados. O sol estava forte, fazia um calor seco, e o asfalto parecia um forno, mas ele nem ligava para isso. Só pensava na mãe caída no chão da sala. O rosto dela estava pálido, os olhos fechados, a respiração fraca. Parecia que ela ia sumir ali mesmo. Ele tinha gritado, sacudido, chamado, chorado. Nada. Ela não respondia. Não acordava. E ele não tinha celular. Não sabia ligar para a ambulância. Então fez o que achou certo. Saiu correndo pela rua, procurando alguém, qualquer um que pudesse ajudar. Passou por 2 senhoras sentadas na calçada, mas nenhuma se levantou. Uma delas só olhou e disse: "Calma, menino, já vai passar." Não ia passar. Ele sabia que não ia. Então ele continuou correndo. Foi aí que viu. O carro preto. Bonito, novo, brilhante. Era desses carros que ele só via na televisão. Estava saindo devagar de uma garagem quase na esquina. Sem pensar 2 vezes, Pedro correu até a frente do carro e ficou ali, com os braços abertos, como se pudesse parar um caminhão se fosse preciso. O carro freou na hora. O homem lá dentro ficou com cara de susto. Abriu o vidro e gritou, meio bravo: "Você tá maluco, moleque? Quer morrer?" Pedro nem se mexeu. "Não entra no carro!" Ele gritou alto, com os olhos arregalados. "Por favor, não vá embora." Minha mãe tá morrendo." O homem parou. Ficou olhando para ele, sem entender nada. Ela desmaiou. Ela não acorda. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, moço, por favor. O homem saiu do carro devagar. Era alto, usava uma camisa social clara e tinha um relógio caro no pulso. Parecia alguém importante. Mas naquele momento, tudo o que Pedro queria era que ele fosse uma pessoa boa. Só isso. "Onde ela tá?" Ele perguntou, já andando atrás do menino. "Aqui, na casa ali do lado. Vem, corre." Pedro saiu correndo de novo, dessa vez puxando o braço do homem. Entraram na casa pela porta da frente que ele tinha deixado aberta. A casa era simples, meio bagunçada, com cheiro de produto de limpeza misturado com remédio. No sofá da sala, Marina estava do mesmo jeito de antes. Parada, pálida. Parecia que não respirava mais. O homem parou quando viu ela. O rosto dele mudou na hora. Ficou branco. A respiração dele falhou. Ele ficou ali parado, como se tivesse levado um soco no peito. Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Só queria que alguém fizesse alguma coisa. Ele caiu de joelhos do lado da mãe e começou a chorar de novo. "Mãe, por favor. Acorda, mãe." O homem continuava parado, os olhos presos nela, como se estivesse vendo um fantasma. "Você conhece ela?" Pedro perguntou, com a voz embargada. Ele não respondeu. Apenas se ajoelhou do outro lado e colocou a mão no rosto de Marina. "Marina?" ele disse baixinho, como se aquele nome estivesse enterrado em algum lugar há muito tempo. Pedro sentiu um arrepio. Aquilo era estranho. Muito estranho. O homem sacou o celular, tremendo, e ligou para a emergência. Passou o endereço, falou da mulher desacordada, pediu socorro rápido. Depois desligou, respirou fundo e olhou para o Pedro. "Eu sou Eduardo", disse, ainda sem entender como tudo aquilo estava acontecendo. Eu conheço sua mãe, sim." Pedro não respondeu, só ficou olhando para ele, tentando entender o que aquilo significava. Eduardo olhou de novo para Marina, depois para os olhos, assustados do menino. Sabia que a vida dele tinha acabado de mudar.
E nem fazia ideia de quanto ainda ia mudar. Eduardo ficou parado ali, olhando para Marina. Parecia que o tempo tinha congelado. A sala continuava quente, o ar pesado, mas ele nem sentia. Estava completamente travado. Aquela mulher ali, jogada no sofá, desacordada, era alguém que ele achava que nunca mais ia ver na vida. Era alguém que ele pensou que já tinha deixado no passado, junto com todas as perguntas sem resposta. Ele nem sabia o que dizer. Só via o rosto dela, e na cabeça vinha tudo de uma vez. A risada dela, os planos que eles faziam quando eram jovens, as brigas, o dia em que ela sumiu da vida dele como se tivesse evaporado. O som da ambulância se aproximando tirou ele do transe. Pedro correu até a porta e abriu para o socorro entrar. Eduardo saiu do caminho. Os paramédicos chegaram rápido, colocaram Marina na maca e começaram os primeiros cuidados ali mesmo na sala. Pedro ficou colado do lado da mãe, apertando a mão dela, mesmo que ela não reagisse. "Vai ficar tudo bem, mãe. Vai sim", ele dizia, tentando acreditar nas próprias palavras. Eduardo ficou calado. Observava tudo. Não sabia se devia ir embora, se devia ficar. Só sabia que o peito estava apertado. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem rápida cancelando a reunião que teria naquela manhã. Aquilo ali agora era mais importante. Muito mais. Foram para o hospital de ambulância. Pedro insistiu em ir junto. Eduardo seguiu de carro, colado, na traseira do veículo, com a cabeça a mil. Por que Marina nunca mais tinha aparecido? Por que nunca disse nada? E aquele menino? Pedro. Será? No hospital, Marina foi levada direto para a emergência. Pedro ficou na sala de espera, abraçado nas pernas, com os olhos cheios d'água. Eduardo tentou falar com ele, mas o garoto estava quieto. Só ficava olhando para o chão, murmurando o nome da mãe baixinho. Minutos depois, uma médica veio conversar com eles. Disse que Marina tinha tido uma crise forte por conta de um problema autoimune, uma doença que fazia tempo que ela vinha tentando controlar sozinha. A médica explicou que ela precisava ficar internada por uns dias, fazer exames, receber medicamentos, que ela claramente não estava tomando direito há muito tempo. Pedro parecia mais calmo depois disso, mas Eduardo não conseguia ficar quieto. Foi até o corredor. Andou de um lado para o outro, até parar num canto vazio do hospital. Encostou na parede e fechou os olhos. Era muita coisa para digerir. Ele lembrou do dia em que tudo acabou entre eles. Marina tinha desaparecido sem deixar bilhete, sem mandar mensagem, sem dar explicação nenhuma. Na época, Eduardo ficou furioso, achando que ela tinha fugido com outro cara. O irmão dela, Leandro, foi quem alimentou essa ideia. Chegou até a dizer que viu Marina com outro, e Eduardo acreditou. Doeu, mas ele preferiu engolir o orgulho e seguir em frente. Só que agora, vendo ela ali, doente, e o menino do lado, aquilo não fazia mais sentido. Era impossível olhar para Pedro e não notar algo. O jeito do olhar, a forma como franzia a testa, até o jeito de se calar quando ficava nervoso. Tudo nele lembrava alguém. Lembrava ele mesmo. Eduardo sentiu uma pontada no estômago. Aquilo não podia ser coincidência. Voltou para a sala de espera e sentou ao lado de Pedro. O menino nem olhou para ele. "Você mora só com a sua mãe?" perguntou, tentando puxar conversa. Pedro deu de ombros. "Minha mãe e meu tio", Eduardo gelou. "Leandro?" Pedro fez que sim com a cabeça. "Ele ainda mora com vocês?" Às vezes ele desaparece. Às vezes ele chega gritando. Com ela. Mas a mãe não deixa ele ficar por muito tempo. Diz que ele tem problemas. Eduardo olhou para o chão. Sentiu o sangue esquentar. Lembrou de todas as vezes que acreditou no que Leandro dizia. Todas as mentiras. Agora começava a entender que talvez tivesse sido manipulado. "E seu pai? Você sabe quem é?" Arriscou perguntar, mesmo achando que podia ser demais. Pedro olhou para ele pela primeira vez, com uma mistura de raiva e curiosidade. "Não. Minha mãe nunca falou dele. Só disse que ele sumiu." Eduardo respirou fundo. Aquilo bateu forte. Não respondeu nada. Ficou ali,
quieto. Pedro voltou a olhar para o chão. Horas depois, uma enfermeira veio avisar que Marina estava no quarto e podia receber visita. Pedro saiu correndo. Eduardo foi atrás, mas parou na porta. Ficou olhando de longe, sem saber se entrava. Pedro sentou do lado da cama, pegou na mão dela. Marina ainda estava fraca, mas abriu os olhos devagar e viu o filho. "Oi, meu amor", ela disse com a voz bem baixa. Pedro sorriu com os olhos cheios d'água. "Você me assustou, mãe." Ela tentou sorrir, mas a expressão logo ficou séria. Os olhos dela desviaram e encontraram Eduardo parado na porta. O rosto dela travou, ficou branca. A respiração acelerou. "Eduardo", ele só acenou com a cabeça. Deu um passo para dentro do quarto. "Eu estava passando na rua quando seu filho me chamou. Nem sabia que você..." Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. "Você não devia estar aqui. Eu sei, mas eu não consegui ir embora." "Não. Depois de ver você assim." Ela olhou para o Pedro, depois de novo para Eduardo. "A gente precisa conversar, mas não aqui. Não agora." Ele assentiu. "Tudo bem, eu espero." Ela ficou em silêncio. Pedro olhava para os dois, tentando entender o que estava acontecendo. E pela primeira vez, ele teve certeza de uma coisa. Aquilo ali não era só coincidência. Tinha muita coisa naquela história, que ele ainda não sabia, mas sentia que tudo estava prestes a vir à tona. Na manhã seguinte, o hospital ainda estava meio vazio. As luzes frias deixavam tudo mais gelado, e o café da recepção parecia sempre frio, mesmo quando saía quente. Pedro dormia sentado na poltrona ao lado da cama da mãe, encolhido com uma manta do hospital. Marina ainda descansava, com os olhos fechados e o rosto um pouco mais corado. Estava melhor. Fraca, mas melhor. Eduardo chegou cedo. Tinha ido em casa, tomado banho, tentado dormir um pouco, mas não conseguiu. Voltou. Queria entender o que estava acontecendo. Queria respostas. E não conseguia tirar da cabeça o que Pedro tinha dito no dia anterior. Quando entrou no quarto, viu Pedro acordando. Ele olhou para o Eduardo com a cara meio fechada, ainda desconfiado. Marina abriu os olhos devagar. Estava acordada, mas parecia sem força para conversa longa. Eduardo se aproximou com calma. "Oi. Posso?" Ela fez que sim, sem dizer nada. Ele se sentou numa cadeira do lado da cama e ficou alguns segundos em silêncio. "Você sumiu. Anos. E agora eu apareço do nada e... é assim?" Ela olhou para ele. Estava cansada, com os olhos fundos, mas firme. "Eu não escolhi sumir. Não daquele jeito." Pedro ficou em silêncio, escutando tudo sem entender direito. "Então por que nunca falou comigo?" Eduardo perguntou, tentando não levantar a voz. "Eu passei anos achando que você tinha me deixado por outro. Que você tinha mentido para mim." Ela fechou os olhos por um instante. "Eu tentei, mas seu número tinha mudado. E o Leandro..." Porta do quarto se abriu com força. "Tô ouvindo meu nome?" Leandro entrou com a cara fechada, os braços cruzados. Usava uma jaqueta velha e tinha o mesmo olhar de sempre. Aquele jeito de quem acha que está no controle de tudo. Ele olhou direto pro Eduardo, ignorando o sobrinho e a irmã. "O que você tá fazendo aqui?" Eduardo se levantou devagar, tentando entender por que a sua irmã ficou doente e sozinha, enquanto você some por aí. Leandro deu um passo para frente. "Isso não é da sua conta. Ela é minha família. Eu cuido dela." Pedro se levantou de repente. "Você grita com ela. Você nem estava aqui quando ela desmaiou. Quem ajudou foi ele." Leandro olhou para o menino, surpreso com a coragem. "Fica quieto, Pedro." "Não." O garoto gritou com raiva. "Você não manda em mim!" Eduardo se aproximou do menino e colocou a mão no ombro dele, tentando acalmar. Mas Leandro não gostou. Fechou a cara e encarou os dois. "Tá tentando se meter agora, é isso? Vai fingir que se importa depois de tanto tempo?" Eduardo deu um passo à frente, sério.
Eu nunca soube de nada. Você me contou uma mentira. Disse que ela estava com outro cara, que tinha me deixado. E não era verdade? Você inventou tudo. Me afastou dela. E agora? Agora tem um menino aqui, que é meu filho. E você escondeu isso também? Marina tentou se levantar na cama com esforço. Chega, vocês dois. Não é hora disso. Eu tô doente. E o Pedro não merece ver essa briga. Pedro olhava para os três, sem saber onde se enfiar. Estava nervoso, com o rosto vermelho. Leandro se virou para Marina. Esse cara vai te trazer mais problema. Ele sempre foi um problema. Ela respirou fundo. Não. Você é que sempre atrapalhou. Você me protege demais. Me controla. Sempre quis decidir por mim. Leandro ficou em silêncio. O rosto dele endureceu. Ele não esperava ouvir aquilo dela. Ficou olhando por alguns segundos. Depois bufou. Você vai se arrepender disso. E saiu do quarto, batendo a porta. Pedro estava tremendo. Marina esticou o braço, chamando o filho. Vem cá. Ele foi até a cama e deitou do lado dela, com cuidado. Eduardo ficou em pé, quieto, observando os dois. A cabeça dele estava a mil. Eu não queria esconder nada de ninguém, ela disse, olhando para o teto. Mas eu estava com medo, sozinha, sem saber o que fazer. E o Leandro, ele estava lá, mesmo com todos os defeitos, era quem eu tinha. Eduardo respirou fundo. Eu só quero saber a verdade, tudo, e ajudar. Se você deixar. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Pedro é seu filho, Eduardo. O silêncio que veio depois foi pesado. Pedro arregalou os olhos, mas ficou calado. Eduardo se aproximou da cama e sentou de novo. Eu quero fazer parte da vida dele. Marina olhou para o filho. Você que decide, Pedro. O menino não respondeu. Só olhou para o Eduardo, sério. Depois virou o rosto, encostou na mãe e fechou os olhos, sem dizer nada. Eduardo ficou ali. Sabia que nada seria fácil dali para frente. Mas agora, pelo menos, ele sabia a verdade. E não ia mais sair de perto. Eduardo saiu do quarto sem dizer nada. Precisava respirar. A cabeça dele estava uma confusão. Andou pelos corredores do hospital, passou pela lanchonete, nem olhou. Parou num canto perto de uma janela e ficou ali, olhando para o movimento da rua lá embaixo. Ele pensava no que Marina tinha dito. Pedro era filho dele. Aquilo ainda parecia irreal. Como ninguém nunca contou. Como ela conseguiu esconder isso por tanto tempo? Lembrou do último ano com ela, lá atrás, quando os dois ainda estavam juntos. Tinham 20 e poucos anos. Moravam num kitnet pequeno, com um colchão no chão e um fogão velho que vivia apagando. Era tudo simples, mas os dois estavam felizes. Ele trabalhava numa oficina, ela fazia uns bicos de recepcionista e vendia bijuteria para ajudar nas contas. Eles sonhavam alto, planejavam abrir uma loja pequena ou até mudar de cidade. Falavam disso à noite, abraçados, fazendo planos para um futuro que agora parecia de outro mundo. O que eles tinham era de verdade, mas do nada, tudo desmoronou. Eduardo lembrava do dia em que foi na casa dela e ela não estava. O Leandro atendeu com a cara amassada, sem camisa, e disse que ela tinha ido embora com outro. Disse que ela tinha se cansado dele, que ela queria alguém que tivesse mais dinheiro. Na hora, Eduardo ficou com ódio. Não quis saber de mais nada. Foi embora sem perguntar, sem procurar. Só cortou tudo e sumiu. Ele acreditou porque quis acreditar. Era mais fácil sentir raiva do que aceitar que talvez aquilo fosse mentira. Agora, parado naquele corredor gelado de hospital, com a imagem do filho que ele nunca criou martelando na cabeça, ele se sentia um idiota. Tantos anos longe de Pedro. Anos em que podia ter estado presente. Podia ter levado na escola, ensinado a andar de bicicleta, ido em festinha de aniversário, feito almoço de domingo. Mas ele não estava lá. Eduardo passou a mão no rosto e suspirou. Tinha dinheiro, tinha empresa, tinha o que chamavam de sucesso,
Mas naquele momento, aquilo tudo parecia sem valor. De que adiantava tudo isso? Se ele nem sabia que tinha um filho, ele voltou para o quarto com calma. Quando entrou, viu Pedro sozinho, desenhando alguma coisa numa folha que tinha pego com uma enfermeira. Marina dormia. O menino olhou de lado e fez cara de quem não sabia se falava com ele ou não. Eduardo puxou uma cadeira e sentou do lado. O que você está desenhando aí? Pedro olhou para a folha. É um carro. Tô tentando fazer igual um que vi na rua. Eduardo deu um meio sorriso. Posso ver? Pedro entregou. O desenho era cheio de traços tortos, mas dava para ver a ideia. Era um carro grande, com uns detalhes que pareciam foguetes atrás. Você gosta de carro? Gosto. Minha mãe me dava uns carrinhos pequenos, quando eu era menor. Mas não tenho mais nenhum. Um vizinho levou. Levou? É. Ele fazia umas trocas com minha mãe. Levou meus carrinhos e deu remédio. Eduardo fechou a mão sem perceber. Aquilo doía. Não era só o tempo perdido com o filho. Era o tipo de vida que Pedro teve que viver. As coisas que passou, que ele nem sabia. Você gosta de desenhar? Pedro deu de ombros. Gosto. Mas eu não sou bom. Não precisa ser. Bom para fazer o que gosta. O menino ficou em silêncio. Depois de uns segundos, falou baixo. Você vai embora também? Eduardo olhou para ele. Aquilo foi direto no peito. Não. Eu não vou a lugar nenhum. Eu devia ter estado aqui antes, mas... Agora, eu tô aqui. E vou continuar. Pedro continuou desenhando, sem olhar. Você brigou com o meu tio. Ele não devia ter mentido para mim. E não devia tratar sua mãe daquele jeito. Pedro olhou para ele, sério. Ele sempre grita com ela. Às vezes some por dias. Quando volta, ela fica triste. Eduardo respirou fundo. Aquilo só confirmava o que ele já sabia. Leandro era um problema, e não podia mais fazer parte da vida deles daquele jeito. Marina acordou com os dois ainda ali no quarto. Ela olhou para os dois juntos e tentou sorrir. Ainda parecia fraca, mas mais tranquila. Estão se entendendo? Ela perguntou com a voz baixa. Pedro olhou para ela, depois para Eduardo, e deu um leve aceno com a cabeça. Marina sorriu de leve e fechou os olhos de novo. Naquela noite, Eduardo não foi embora. Dormiu numa cadeira desconfortável, do lado do quarto. Acordou com dor nas costas, mas não reclamou. No fundo ele sabia. Era só o começo do que ele precisava fazer para recuperar o tempo perdido. E ele estava disposto. Naquela manhã, o céu estava cinza. Uma chuva fina caía lá fora, batendo fraca nos vidros do hospital. O cheiro de desinfetante ainda era o mesmo, mas a sensação ali dentro tinha mudado. Pedro estava mais calmo. Dormira. Bem, pela primeira vez em dias, num colchão improvisado no chão do quarto da mãe. Marina seguia em observação, mas estava reagindo melhor aos remédios. Tinha até voltado a comer alguma coisa. Eduardo apareceu logo cedo. Trazia 2 copos, de chocolate quente e um saquinho de pão de queijo. Pedro nem esperava, mas quando viu o cheiro subir, não resistiu. Trouxe pra gente, Eduardo disse, entregando um copo com cuidado. Pedro pegou o copo sem falar nada, mas não tirou o olhar dele. Parecia ainda observando, testando se podia confiar. Você vem todo dia? Vou vir. Até vocês 2 saírem daqui. Pedro mordeu o pão de queijo devagar. Ficou mastigando em silêncio. Depois falou com a boca quase cheia. Você é rico, né? Eduardo soltou uma risada baixa. Um pouco. Tipo, muito rico? Acho que sim. Por quê? Pedro deu de ombros. Nunca vi alguém com carro que abre o porta-malas sozinho. Você gosta de carro mesmo, hein? Pedro sorriu, só com metade da boca. Eduardo ficou feliz de ver aquilo. Posso te mostrar uns desenhos depois. Tenho uns guardados lá em casa. Tô tentando fazer um que anda sozinho, sem motorista. Tipo um carro robô? É, mas não um desses que já tem. O meu tem braço. Sobe escada, Eduardo se empolgou. Isso é genial.
Você já pensou em fazer curso de desenho técnico? O que é isso? Um lugar onde você aprende a desenhar carro de verdade. Projetar peça por peça. Pedro arregalou os olhos. Tem isso? Tem sim. Eu posso te levar num dia. Tem uma escola técnica ali no centro, perto de onde eu trabalho. Pedro ficou quieto por uns segundos. Depois olhou pela janela. E se minha mãe não quiser, a gente pergunta pra ela juntos. Mas acho que ela vai gostar da ideia. O clima ficou mais leve. Pedro parecia começando a se soltar. Ainda desconfiado, mas menos fechado. Eduardo sentia que era como andar num campo minado. Qualquer passo em falso podia quebrar a confiança que ele estava tentando construir. Mais tarde, os dois desceram até o pátio do hospital. Eduardo levou Pedro para dar uma volta. O menino não conhecia quase nada daquela parte da cidade. Olhava tudo como se fosse um mundo novo. Tá vendo aquele prédio? Eduardo apontou. Ali é onde eu trabalho. Tenho uma empresa de tecnologia. O que vocês fazem lá? Vários tipos de projeto. Aplicativo, sistema de segurança, software para a empresa, essas coisas. Pedro coçou a cabeça. Eu acho que entendi. Mas o que eu gosto mesmo é de criar. Sempre gostei de inventar coisa. Nova. Igual eu com meus desenhos? Exatamente. Eles passaram por uma banca de revista. Pedro parou na vitrine. Tinha uma edição especial de uma revista de carros importados. Bonito esse aí, né? Eduardo comentou, apontando para a capa. Um dia vou dirigir um desses. E por que não dois? Pedro olhou para ele e deu um sorrisinho tímido. Você fala sério ou só para me agradar? Eduardo abaixou um pouco para ficar na altura do olhar dele. Eu nunca falo só para agradar. Se eu disser que vou estar aqui, eu vou. Se eu disser que vou te ajudar, vou mesmo. Pedro olhou para o chão. Meu tio disse que você era um mentiroso. Eduardo ficou sério. Aquilo doeu um pouco, mas ele já esperava. Ele não quer que você goste de mim. Por quê? Porque ele sabe que se você começar a ver a verdade, ele vai perder o controle. Ele mentiu pra mim no passado. E acho que mentiu pra sua mãe também. Pedro respirou fundo. Ficou mexendo no cadarço do tênis. Ele falou que meu pai era um idiota que abandonou a gente. Que foi embora e nunca quis saber. Eduardo se abaixou. Mais um pouco e ficou na frente dele. Eu não sabia. De verdade. Eu nunca soube que você existia. Se eu tivesse sabido, eu teria vindo. Teria lutado por você. Pedro ficou em silêncio, mas os olhos estavam cheios. Não chorou. Só respirou mais forte. Eduardo não forçou. Deixou o tempo passar, só ficando ao lado dele. Quando voltaram para o quarto, Marina estava acordada, sentada com dificuldade. Sorriu quando os viu. Foram dar um passeio? Pedro correu e se sentou na beira da cama. Ele me mostrou o prédio dele, me contou umas coisas legais, e eu contei que quero fazer carro que sobe escada. Ela riu fraco. Claro que você quer. Você sempre inventa umas maluquices. Pedro virou para Eduardo. A gente pode ir naquela escola que você falou? Marina olhou para os dois surpresa. Que escola? Uma de desenho técnico. Ele disse que tem uma perto do trabalho dele. Ela olhou para Eduardo meio desconfiada. Você não perde tempo, né? Não. Mas só sugeri. A escolha é dele. Marina respirou fundo, pensou um pouco, depois assentiu. A gente conversa sobre isso, juntos. Os três. Pedro sorriu. Eduardo também. Pela primeira vez parecia que estavam mesmo virando algo parecido com uma família. Marina já estava há 5 dias no hospital. Os remédios estavam funcionando. Os exames estavam começando a melhorar, mas o cansaço ainda estava colado nela como se fosse um peso. Dormia muito. Às vezes chorava sozinha sem ninguém ver. O corpo estava melhorando, mas a cabeça dela parecia um novelo todo embolado, difícil de desenrolar. O tempo passava devagar. A luz do hospital era sempre igual. As paredes sempre brancas, e ela já conhecia o barulho do carrinho de comida antes mesmo de ele aparecer no corredor.
Ela só não reclamava porque, por algum motivo, agora tinha paz. Pedro estava bem. E Eduardo estava ali. No começo, ela ficou com medo. Achava que ele ia sumir de novo. Mas não. Todo dia ele aparecia, às vezes só para deixar um lanche, às vezes ficava até ela dormir. Quando ela acordava de madrugada, olhava para o lado e via os dois. Pedro dormindo torto na poltrona e Eduardo encolhido na cadeira com o casaco cobrindo a cabeça. Aquilo tocava nela. Aquilo deixava tudo mais difícil de ignorar. Naquela manhã, a médica entrou no quarto com um sorrisinho cansado, mas sincero. Marina, se continuar melhorando assim, amanhã a gente te libera. Mas vai ter que seguir o tratamento certinho em casa. Remédio, descanso, sem estresse. Marina deu um meio. Sorriso. Sem estresse. Isso vai ser difícil. A médica riu e fez que sim com a cabeça. Depois saiu. Minutos depois, Eduardo entrou. Estava com 2 sacolas de supermercado na mão. Trouxe frutas, bolacha, água e sal e aquele iogurte de morango que você sempre gostou. Ela arqueou uma sobrancelha. Você ainda lembra disso? Eu lembro de tudo. Ela ficou quieta, olhando para ele. Depois desviou o olhar e ajeitou o travesseiro. A médica disse que talvez eu saia amanhã. Que bom. Mas eu não vou para sua casa, se é isso que você tá pensando. Eu não pensei isso, mas se quiser, pode. Tem quarto pro Pedro, tem quarto pra você, tem até um quintal pequeno. Eu não quero caridade, Eduardo. Isso não é caridade. É cuidado. Ela bufou, mas não brigou. Pedro chegou logo depois, com um pacotinho na mão. Mãe, olha o que eu achei na recepção. Era um carrinho de brinquedo, vermelho, meio sujo, mas inteiro. Marina sorriu. Eduardo olhou com atenção. Isso aí parece com aquele que você tinha, lembra? Um igualzinho, com a parte de trás arranhada. Pedro abriu a boca, surpreso. Você também teve um desse? Era o meu favorito quando eu tinha sua idade. Pedro sorriu, quase como se achasse que era um sinal. Posso ficar com ele? Claro. Agora é seu. O clima no quarto ficou leve. Marina observava os dois se dando bem e sentia uma mistura estranha. Felicidade, alívio e medo tudo junto. Não era fácil para ela confiar de novo. Ainda mais em Eduardo. Mas também não dava para negar o que estava vendo. Ele estava se esforçando. Não era o mesmo cara que ela conheceu antes. No final da tarde, quando Pedro saiu para comer alguma coisa na lanchonete do hospital, Eduardo ficou em pé, perto da janela. Marina mexia devagar na coberta, como quem quer falar, mas não sabe por onde começar. A gente precisa conversar direito, ela disse. Tô ouvindo. Eu tentei te procurar, depois que descobri que estava grávida. Mas o Leandro... Ele dizia que você não queria saber, que tinha ido embora, trocado de número. Eu acreditei nele. Não queria, mas acreditei. Eduardo fechou os olhos, encostou na parede. Eu nunca soube, nunca. Eu teria vindo. Eu teria feito qualquer coisa por você, por ele. Marina apertou o lençol com força. Eu tava com medo, sozinha, com um bebê e sem ninguém. Achei que era mais fácil deixar o tempo passar, criar o Pedro do meu jeito. Me fechei pro mundo. Só fazia trabalhar, cuidar dele e pronto. E o Leandro, ela olhou pra ele com raiva contida. O Leandro sempre teve ciúmes de mim. Ele nunca se conformou que eu me afastasse dele pra viver minha vida. Quando você apareceu, ele surtou. Fazia de tudo pra me encher de dúvidas sobre você. Depois que o Pedro nasceu, ele ajudava com dinheiro, mas era um jeito de me controlar. Toda vez que eu tentava seguir em frente, ele fazia um escândalo. Eu não aguentava mais brigar. Eduardo ouvia tudo calado. O sangue fervia por dentro. Leandro tinha feito mais estrago do que ele imaginava. Ele não vai mais mandar em você, nem chegar perto do Pedro. Você não entende, Eduardo. O Leandro tem problemas. Ele é instável. Às vezes é bom, ajuda, conversa. Depois vira um monstro.
Eu sempre fiquei tentando manter ele longe sem provocar, porque ele pode ser perigoso. Você tem medo dele? Marina não respondeu de cara. Depois, fez que sim, com a cabeça. Eu tenho. Mas mais ainda, tenho medo do Pedro ver o que ele é de verdade. O Pedro ainda gosta dele. Ainda vê o tio como alguém da família. Mas eu sei. Eu sei que uma hora isso vai explodir. Eduardo se aproximou. A gente precisa proteger ele. E você também. Ela olhou bem nos olhos dele. Eu só quero viver em paz. Ter o direito de criar meu filho sem essa guerra toda. Sem esconderijo, sem mentira, sem ameaça. E vai ter, eu prometo. Ela sorriu de leve, meio desconfiada. Você ainda promete coisas demais, ele riu. E agora eu cumpro. O quarto ficou em silêncio por uns segundos. Marina olhou para a porta. Ele tá demorando para voltar da lanchonete. Eduardo já estava pegando o celular. Quer que eu vá procurar? Ela fez que sim. Ele saiu rápido, coração acelerado. Lá no fundo, alguma coisa dizia que o clima de paz estava com os dias contados. Pedro saiu do hospital com a cabeça cheia. Tinha dito para a mãe que ia na lanchonete ali perto, mas acabou andando mais do que devia. Pegou a rua de trás, passou pela banca, cortou pelo estacionamento e parou num ponto, de ônibus vazio. Sentou no banco de metal gelado e ficou ali, olhando para o chão. O carrinho de brinquedo ainda estava no bolso da jaqueta. Ele apertava o brinquedo com a mão, tentando organizar o que sentia. A cabeça parecia uma caixa com coisa demais lá dentro. Agora ele sabia quem era o pai, mas isso não tornava as coisas mais simples. Pelo contrário, Eduardo parecia legal, sim. Estava presente. Se esforçava. Mas e se fosse só por enquanto? E se depois ele enjoasse, como tanta gente já tinha feito? Pedro pensava nisso quando ouviu uma voz conhecida. Uma que ele conhecia bem demais. Aí, Pedrinho, ele virou na hora. Leandro estava encostado num poste de braços cruzados, com um boné jogado na cabeça e o rosto meio suado, o mesmo jeito de sempre. Calmo por fora, mas com os olhos inquietos. Tô te procurando há 1 hora. Sua mãe sabe que você saiu assim? Pedro ficou em pé, desconfiado. Eu só fui dar uma volta. E deixou ela lá sozinha? No hospital? Pedro apertou a boca e não respondeu. Leandro chegou mais perto, abaixando a voz. Esse cara tá enchendo tua cabeça, né? Que cara? O Eduardo. Acha que eu não sei? Ele apareceu e agora tá todo bonzinho, se fazendo de pai do ano. Pedro ficou quieto. Eu conheço esse tipo, Pedrinho. Só aparece quando convém. Você era só um problema pra ele. E agora que sua mãe tá mal, ele quer bancar o herói. Não cai nessa. Ele disse que não sabia de nada. Pedro rebateu. Leandro riu com desdém. Ele sabia sim. Sabe por que ele nunca procurou vocês? Porque ele tinha outras prioridades. Grana, empresa, mulherada. Ele me falou na época. Disse que não estava pronto para ser pai. Que era melhor sumir. Palavras dele. Pedro franziu a testa. Ele disse que você que mentiu para ele. Claro que disse. Quer parecer o coitadinho da história. Olha para mim, Pedro. Eu sempre estive com vocês. Eu que te levei no hospital quando você caiu da escada, lembra? Eu que te dei comida quando sua mãe estava sem forças de sair da cama. Eu fiquei. Ele não. Pedro olhou para o chão, o peito apertado. Mas, por que você não contou antes? Porque eu queria te poupar. Você era criança. Achei que um dia ele ia voltar, pedir desculpa, fazer as coisas direito. Mas ele voltou e tá fingindo que nunca errou. Leandro colocou a mão no ombro do sobrinho. Só tô te dizendo isso pra você não se machucar depois. Ele vai embora, Pedro. É o que ele faz. Pedro puxou o ombro, se afastando. Você não pode decidir por mim. Não tô decidindo. Tô avisando. Pedro. Virou as costas e saiu andando. Leandro não foi atrás. Ficou parado, olhando, com a expressão dura. Quando Pedro chegou de volta ao hospital, Eduardo estava no saguão, andando de um lado para o outro, já com o celular na mão. Quando viu o menino, correu até ele. Onde você estava, cara?
A gente ficou preocupado. Eu só dei uma volta. Sem avisar, Marina tá lá em cima quase chamando segurança. Pedro desviou o olhar. Eu não sou mais criança. Eduardo respirou fundo, tentando se acalmar. Tá tudo bem, mas avisa da próxima vez, beleza? Pedro só fez que sim com a cabeça. Subiram juntos. Marina estava acordada, meio irritada, mas aliviada quando viu o filho. Abraçou ele com força. Pedro ficou quieto no abraço. Ficou olhando para a parede, com os olhos secos, mas com a mente girando. Mais tarde, sozinho no quarto com a mãe, Pedro soltou. Mãe, o tio Leandro falou comigo. Marina travou. Largou a colher de sopa na bandeja. Onde? Lá fora. Ele disse que o Eduardo sabia de tudo e que decidiu sumir. E você acredita? Pedro ficou em silêncio. Eu não sei o que eu acredito. Pedro, o Leandro mente. Ele sempre mente quando sente que tá perdendo o controle. Mas ele tava lá, quando a gente não tinha comida. Ele ajudava. Ele fazia o que podia. Marina respirou fundo. Eu sei, mas ele não fazia isso de graça. Ele cobrava o tempo todo. Me fazia sentir culpa. Me fazia sentir que eu devia algo pra ele. Mas se o Eduardo for embora, a gente lida com isso, juntos. Mas a gente não pode tomar decisão com base em medo. A gente tem que viver com o que é real. E o que é real agora é que ele tá aqui. Ele se importa. Pedro olhou pra ela quieto. O tio disse que você ainda ama o Eduardo. Ela arregalou os olhos. Depois desviou o olhar e riu sem graça. O tio devia cuidar da própria vida. Pedro não insistiu, mas ficou ali, deitado na cadeira, encarando o teto. Tava começando a entender que crescer era isso. Tentar descobrir no meio da confusão quem tá dizendo a verdade. E quem só tá tentando te usar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som de uma notificação no celular. Tinha dormido no sofá da recepção do hospital, encolhido, com o casaco jogado em cima. Os ombros doíam e o pescoço parecia preso, mas ele nem ligava. Estava mais preocupado com outra coisa. Abriu o celular. Era só propaganda. Bufou. Subiu. Pro quarto devagar. Quando entrou, Pedro já estava acordado, sentado na poltrona de sempre, olhando pro chão. Marina dormia. Eduardo sentou do lado do menino, sem falar nada no começo. Só ficou ali, junto. Depois de um tempo, soltou devagar. Você confia em mim? Pedro demorou para responder. A cabeça dele parecia longe. Eu não sei. Eduardo ficou olhando para frente, pensativo. Justo. Silêncio de novo. A tensão entre... Os dois pareciam uma corda esticada. Bastava um movimento errado e tudo arrebentava. Eduardo passou a mão no rosto. Eu tava pensando... A gente podia fazer um teste, só para tirar qualquer dúvida. Um teste de DNA. Pedro virou o rosto meio surpreso. Pra quê? Pra você ter certeza. Pra ninguém mais poder encher tua cabeça com história furada. Pedro ficou um tempo calado. E se não der positivo? A gente vai saber. E vai seguir com a verdade. Doa o que doer. Pedro respirou fundo, mexendo nas mãos, meio nervoso. Tá bom. Naquela mesma tarde, Eduardo foi até o laboratório. Pagou tudo no ato, sem pestanejar. Quando voltou com os papéis e os kits de coleta, Marina olhou desconfiada. Você tem certeza disso? É o jeito mais justo, pro Pedro. E pra gente também. Ela olhou pro filho. Pedro só fez que sim com a cabeça. Na hora da coleta, o clima foi esquisito. A enfermeira chegou com luvas, cotonetes, uma pasta transparente cheia de instruções. Pedro abriu a boca sem reclamar. Eduardo fez o mesmo. Marina ficou no canto, observando tudo como se fosse uma plateia de um espetáculo estranho. Em até 4 dias fica pronto, disse a moça, guardando tudo e saindo. 4 dias. Uma eternidade. Nos 2 primeiros dias, Pedro mal falou com Eduardo. Ficava mais com a mãe, desenhando em silêncio, mexendo no celular velho que ganhara do primo. De uma vizinha. Eduardo respeitou. Não insistiu.
Só aparecia com lanche, água de coco, piadas ruins. Às vezes Pedro ria. Às vezes nem levantava os olhos. No terceiro dia, Marina já tinha alta. Saiu do hospital com cara de cansaço, mas aliviada. Eduardo levou os dois até em casa. A casa estava do mesmo jeito de antes, mas parecia mais vazia. Era como se o tempo tivesse corrido mais rápido do lado de fora. Pedro entrou e jogou a mochila no canto. Sentou no sofá e ligou a TV. Marina foi direto pro quarto. Eduardo ficou em pé, sem saber se devia ir embora ou esperar. Você quer entrar? Pedro perguntou sem olhar para ele. Só se não for atrapalhar. Pode entrar. Eduardo sentou numa cadeira velha perto da porta. Ficou ali, olhando a TV sem prestar atenção. Era um desenho colorido, com bichos falando bobagem. Pedro riu de uma cena. Esse era o meu favorito quando eu era pequeno, disse Eduardo. Ah, sério? Tinha até um caderno com eles. Pedro olhou para ele, meio surpreso. Achei que gente grande não assistia a essas coisas. Gente grande também gosta de lembrar que foi criança. Pedro ficou calado, mas dessa vez não tirou os olhos dele. Na manhã do quarto dia, o celular de Eduardo apitou. Uma mensagem do laboratório. Seu resultado está disponível. Acesse o link abaixo. Ele congelou. Estava dentro do carro, parado na frente da casa da Marina. Ficou ali por uns segundos, olhando para a tela, com o dedo tremendo. Clicou. Demorou para carregar. O coração dele estava batendo rápido. Quando a página abriu, os olhos dele travaram na primeira frase. Compatibilidade genética. 99,99%. Eduardo soltou o ar com força. Ficou um tempo olhando aquilo. Depois saiu do carro, caminhando até a porta. Tocou a campainha. Pedro abriu. E aí, Eduardo? Mostrou o celular. Pedro pegou. Leu devagar, mexendo os lábios com o texto. Quando chegou no fim, não disse nada. É isso. Eu sou seu pai. Pedro devolveu o celular, sem emoção. Tá, eu já sabia. Sabia? É, não precisava desse papel para saber. Eu só queria ver se você ia fazer mesmo. Eduardo riu aliviado. E fiz. Então agora, você é meu pai mesmo? Se você deixar. Pedro não respondeu de cara. Depois fez um gesto com a cabeça chamando ele para entrar. Vem. Tá passando o desenho? De novo. Eduardo entrou. Tirou os sapatos na porta. Sentou no mesmo sofá de antes. Na tela, os personagens corriam, gritavam, riam. Pedro riu junto. E Eduardo também. Na tarde seguinte, Marina estava sentada na cozinha, olhando pro copo de suco pela metade. Pedro estava no quarto, com o fone no ouvido, assistindo vídeo no celular. A casa estava silenciosa. Mas a cabeça dela, não. Desde que voltou do hospital, tudo parecia meio fora de lugar. Era como se ela tivesse voltado para a vida antiga, mas com peças novas no tabuleiro. Eduardo vinha todo dia. Às vezes passava horas ali, ajudando com alguma coisa, limpando o quintal, até consertou o chuveiro que vivia pingando. Não reclamava. Não fazia cara de cansaço. Só queria estar presente. Mas Marina sentia o medo crescendo de novo. Medo de se apegar. Medo de acreditar que agora tudo ia dar certo. Porque da última vez que ela acreditou, tudo desabou. Ela estava nessa nuvem de pensamento quando ouviu a campainha. Se levantou devagar, achando que era Eduardo, como sempre. Abriu a porta sem nem olhar pelo olho mágico. E se arrependeu na mesma hora. Leandro. Ele estava ali, no portão, mais magro, com o rosto abatido e uma expressão estranha. Nem parecia o mesmo de antes. Vestia uma camiseta surrada, calça jeans velha e um boné furado. Tinha algo nos olhos dele que assustava, mas também chamava a atenção. Uma mistura de cansaço e raiva acumulada. Oi, ele disse como se nada tivesse acontecido. Marina segurou a porta sem abrir tudo. O que você tá fazendo aqui? Vim ver meu sobrinho. Agora? Agora. Ou eu preciso marcar hora? Ela não respondeu.
Leandro apoiou o braço no portão. Fiquei sabendo que o grande Eduardo voltou para a cena. E daí? E daí que você parece disposta a jogar fora tudo o que a gente construiu? Ela riu, sem graça. O que a gente construiu, Leandro? Você me deixou sozinha várias vezes. Você só aparecia quando precisava. E agora vem falar de construção? Ele se aproximou mais um pouco. Eu sempre estive aqui, mesmo com meus erros. Eu fiquei quando ele foi embora. E agora você me fecha a porta na cara? Porque você virou um problema. Pro Pedro. Pra mim. Eu tava doente e você não tava lá. Quem tava era ele. Leandro mudou o tom. O rosto dele ficou mais duro. Você acha que ele tá fazendo isso por amor? Ele tá limpando a imagem dele. E quando cansar, ele vai sumir de novo. Não é você quem vai decidir isso. Nem sobre mim, nem sobre o Pedro. Então me deixa. Ver meu sobrinho. Ela hesitou. O instinto de mãe gritou dentro dela, mas o medo também. Ficou calada, e Leandro percebeu. Você tá com medo de mim? Ela não respondeu. O silêncio dela já era resposta suficiente. Abre esse portão, Marina. Vai embora. Eu não vou. Ele tem o direito de me ver. Eu sou o tio dele. Você já fez muito estrago. Leandro empurrou o portão com força, fazendo a tranca tremer. Ela deu um passo para trás, assustada. Tá achando que ele vai te amar agora só porque te deu um resultado de exame? Eu criei esse moleque. Dei comida, dei colo quando você tava no chão. E agora eu sou o quê? Um lixo? Ninguém te chamou de nada. Mas é assim que você me trata. Me joga fora, igual fizeram comigo a vida inteira. De repente, uma voz firme cortou o ar. Chega! Eduardo estava parado no meio da calçada, vindo em direção ao portão. Tava de camisa cinza, mochila pendurada num ombro e com a expressão tensa. O olhar direto em Leandro. Que cena bonita! Leandro falou irônico. Agora ele vem salvar o dia. Não, só vim impedir que você estrague ele. Leandro riu, mas estava com o maxilar travado. Você acha que porque tem grana pode aparecer aqui e virar pai da noite pro dia? Pode tirar tudo de mim? Eu não quero tirar nada. Só quero o que é meu. Leandro bateu no peito com força. E o que é meu? Raiva, culpa, mentira. Você pode ficar com tudo isso. Eu não quero. O portão tremia entre os dois. Marina ficou parada no meio, sem saber se entrava ou corria. Eduardo deu um passo à frente, firme. Vai embora, Leandro. Antes que isso, fique pior. Você não me assusta, playboy. Eduardo olhou nos olhos dele. Não é pra te assustar, é pra te avisar. Se você aparecer aqui de novo, do jeito que veio hoje, a polícia vai estar te esperando. Você tá perturbando a vida da sua irmã e do meu filho. Leandro encarou ele por uns segundos. Depois olhou para Marina. Ela estava com os olhos cheios de lágrima, mas firme. Não ia recuar. Vocês vão se arrepender. Ele virou e foi embora, andando rápido pela rua, chutando uma pedra que estava no caminho. Sumiu na esquina sem olhar para trás. Eduardo soltou o ar devagar. Marina encostou no portão com as pernas bambas. Tá tudo bem, ele disse, colocando a mão no ombro dela. Ela não respondeu. Só ficou ali parada, respirando fundo, tentando segurar o medo que voltava a crescer. O portão ainda balançava devagar depois que Leandro foi embora. Marina continuava parada, com as mãos tremendo e o coração batendo forte. Parecia que o corpo todo estava dando sinal de alerta. Eduardo fechou o portão devagar, olhou para ela e perguntou com calma. Quer entrar? Ela fez que sim com a cabeça e entrou sem falar nada. Sentou no sofá, como se as pernas tivessem desistido de funcionar. Eduardo trouxe um copo d'água e sentou na cadeira da frente. Pedro apareceu na porta do quarto meio assustado. O que foi esse barulho? Eduardo ia responder, mas Marina levantou a mão e chamou o filho com a cabeça. Vem cá, filho. Senta aqui. Pedro sentou do lado dela. Ficou olhando para o chão esperando. Marina respirou fundo, devagar, tentando achar as palavras. O tio Leandro veio aqui.
Ele apareceu no portão, querendo entrar. Queria te ver. Pedro apertou os lábios. E você deixou? Não. Eu pedi pra ele ir embora. Ele estava alterado. E eu não ia deixar ele falar com você do jeito que ele estava. Pedro olhou pra mãe, depois pra Eduardo, que continuava quieto, só observando. Ele disse que ainda é da família. E é. Mas isso não quer dizer que ele pode fazer o que quiser. Nem falar o que quiser. Muito menos te usar no meio disso. Pedro franziu a testa. Ele me ajudou. Quando a gente não tinha nada. Eu lembro. Marina segurou a mão do filho. Eu não tô aqui pra apagar o passado, Pedro. Eu só quero proteger o nosso presente. Você sabe como ele é. Um dia tá calmo, no outro vira outra pessoa. E a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. Pedro baixou a cabeça. Marina continuou. Eu deixei ele ficar perto da gente por muito tempo porque achei que ele ia melhorar. Porque ele é meu irmão. Porque eu tinha medo. E também por culpa. Mas agora chega. Eu não quero mais ele perto da gente. Não assim. Pedro ficou em silêncio. Marina apertou a mão dele de novo. Você não precisa tomar partido. Não precisa escolher entre ele ou o Eduardo. Só precisa saber o que é certo. E o que é seguro para você. Pro seu futuro. Pedro encarou a mãe por alguns segundos. E se ele voltar? Se ele voltar desse jeito, eu vou chamar a polícia. Sério? Sério. Eduardo soltou o ar, baixinho. Tinha ficado em silêncio o tempo todo, deixando Marina conduzir. Mas agora sentiu que precisava falar. Pedro, eu sei que é difícil. Você cresceu com ele por perto, mas isso não apaga o que aconteceu. Nem justifica tudo o que ele fez. Você tem o direito de se sentir dividido, mas também tem o direito de se proteger. Pedro virou pro pai. E você? Se um dia sumir de novo, Eduardo engoliu seco. Eu não vou, mas se eu errar você me cobra, na cara. Me chama, me confronta, mas nunca mais fica sozinho com isso tudo engasgado aí dentro. Pedro olhou de volta pra mãe. Você tá mesmo decidida? Tô. A gente vai viver com paz agora. Mesmo que isso custe cortar pessoas da nossa vida. Pedro ficou quieto mais um tempo. Depois levantou e voltou pro quarto, sem dizer nada. Marina encostou no sofá, fechou os olhos e respirou fundo. Eu devia ter feito isso antes. Fez agora. E foi a coisa certa. Eu me senti livre. Pela primeira vez em muito tempo. Eduardo sorriu de leve. Você foi corajosa. Eu fui mãe. Do jeito que devia ter sido antes. Eduardo chegou mais perto. E agora? Ela abriu os olhos e olhou para ele. Agora eu quero paz. Quero cuidar do Pedro, da minha saúde. E ver no que a vida vira. Com calma. Sem promessas, ele assentiu. Tô com você, no tempo que for. Do jeito que você quiser. Marina olhou para ele por alguns segundos. Depois levantou. Eu vou ali, na cozinha fazer café. Quer? Sempre, ela foi, deixando ele sozinho na sala. Eduardo olhou em volta. A casa era simples, mas pela primeira vez parecia cheia de alguma coisa boa. Uma energia diferente. Leve. Lá de dentro, Marina falou alto. Se eu tivesse feito isso há anos, a gente tava em outra história agora. Eduardo sorriu. Talvez. Mas pelo menos agora a história tá andando pra frente. A terça-feira começou igual a todas as outras. Céu nublado, barulho de carro passando na rua, vizinho escutando música alta logo cedo. Marina estava sentada no sofá da sala, enrolada numa manta fina, segurando uma caneca de café com as duas mãos. Pedro estava na mesa, desenhando. Eduardo ainda não tinha chegado. Era o último dia de espera. O laboratório tinha prometido o resultado do exame de DNA até às 10 da manhã. Faltava pouco. Marina tentava parecer calma, mas estava com o estômago revirado. Pedro também não falava nada. Só rabiscava no papel, riscando e apagando sem parar. O celular de Marina vibrou em cima da mesinha. Ela quase derrubou a caneca. Olhou para a tela. Uma mensagem. Resultado disponível. Clique para acessar.
Ela engoliu seco. Virou para o filho. Pedro. Eu vi. Ele respondeu sem levantar a cabeça. Ela pensou em esperar Eduardo chegar, mas não aguentou. Abriu a mensagem. Clicou no link. A página demorou para carregar. Era como se a internet estivesse brincando com a paciência dela. Quando finalmente apareceu, lá estava. Compatibilidade genética. 99.999%. Conclusão. Compatível. Marina ficou, olhando aquela frase como se fosse um código estranho. Era óbvio. Ela já sabia. Mas ver por escrito, preto no branco, dava um peso diferente. Era como se agora fosse oficial. Como se o passado todo tivesse se encaixado numa só frase. Pedro. Levantou os olhos devagar. É ele? Ela mostrou o celular. Ele leu em silêncio. Não teve reação nenhuma. Só fechou o caderno e encostou na cadeira. Tá. Já era meio óbvio. Marina percebeu que ele não sabia como reagir. E nem ela. Ficaram os dois calados por um tempo. O portão rangeu. Eduardo entrou na casa com um saco de pães e uma caixinha. De suco. Tava sorrindo. Bom dia. Trouxe pão quente. Alguém quer? Pedro levantou devagar. Chegou o resultado. Eduardo parou, ainda perto da porta. O sorriso sumiu na hora. Ele olhou para os dois, tentando adivinhar a resposta só pela expressão. Marina estendeu o celular. Ele pegou, leu e ficou parado. Os olhos dele ficaram meio úmidos, mas ele disfarçou, respirando fundo. Obrigado. Marina encarou ele. Por quê? Por deixar eu fazer isso. Por me deixar fazer parte. Por confiar. Ela olhou para ele de um jeito direto. Ainda não é confiança. É teste. Mas você tá indo bem. Pedro deu um sorrisinho de canto. Eduardo respirou de novo. Se aproximou do menino. E aí? Tudo certo? Pedro olhou para ele. Não fugiu do olhar. É. Agora a gente sabe de verdade. Eduardo deu um passo mais perto. Então agora posso te chamar de filho? Pedro fez uma careta. Não força, Eduardo riu. Pedro também. Mas, se quiser me chamar de pai, um dia não precisa pedir licença. Ele completou sério. Pedro ficou pensativo. Depois apontou para o saco de pão. Vai guardar isso ou vai deixar esfriar? Eduardo entendeu o recado. Foi até a cozinha, começou a abrir a embalagem e preparar o café da manhã. Marina ficou observando tudo. Por dentro, uma mistura de paz e cansaço. Por fora, só o silêncio. Durante o café, os três comeram quase sem falar. Mas o clima não era pesado. Era só aquele silêncio de quem ainda está processando tudo. Cada um no seu tempo. Depois de comer, Pedro se levantou, pegou o caderno de desenho e sentou na varanda. Eduardo ficou na cozinha lavando a louça. Marina se aproximou devagar. O que você vai fazer agora? Cuidar de vocês, se deixar. E o resto da sua vida? Empresa, negócios, seu apartamento? Não vou sumir com nada disso. Mas também não vou deixar vocês de lado. Ela encostou na pia e cruzou os braços. Isso aqui não é fase, nem caridade. Eu sei, é a vida de verdade. Ela ficou olhando ele lavar os pratos como se estivesse tentando entender quem era aquele homem ali. Não parecia o mesmo de anos atrás. Mas também não dava para confiar só porque agora ele estava lavando louça. Você tem paciência? Ela perguntou. Tenho. Mesmo? Com vocês? Tenho até demais. Ela saiu da cozinha e foi pro quarto, sem dizer mais nada. Eduardo secou as mãos e foi pra varanda. Pedro olhou pra ele de canto de olho. O que foi? Posso ver teu desenho? Pedro mostrou. Era um carro. Um modelo novo, com rodas gigantes e um canhão de água na frente. Esse faz o quê? Apaga incêndio, anda no mato e tem uma câmera que sobe tipo periscópio. Caramba! Você devia mandar isso pra alguém. É. Talvez eu mande. Eduardo sentou no degrau, olhando pra rua. Ficaram os dois ali, lado a lado. Sem pressa, sem cobrança.
só pai e filho. Fazia 2 semanas que Marina tinha voltado do hospital. A casa estava mais tranquila, o clima mais leve, e Pedro já não carregava aquele peso no rosto. Ainda tinha muita coisa mal resolvida entre todo mundo, claro, mas agora dava para respirar. Eduardo estava por perto todos os dias. Às vezes passava a manhã, às vezes o dia inteiro. Às vezes só dava uma passadinha, deixava alguma coisa, perguntava como estavam e ia embora. Mas nunca mais deixou de aparecer. Ele era constante. Isso, por incrível que pareça, era novo para Pedro. No começo, Marina ficou de olho. Não dizia nada, mas observava cada passo dele. O jeito que falava com Pedro, as conversas, até os silêncios. Ela ainda não sabia até onde podia ir. Mas ver os dois se aproximando aos poucos, sem esforço, dava uma sensação estranha, entre alívio e medo. Era uma terça à tarde quando Eduardo chegou com uma sacola pesada no porta-malas. Pedro viu pela janela e correu abrir o portão. "O que você trouxe?" "Umas ferramentas e um kit de montagem de miniatura. Comprei numa loja de modelismo lá no centro. Lembrei de você na hora." Pedro abriu a sacola, os olhos brilhando. "Isso. Aqui é de verdade?" "É. E se montar direitinho, anda mesmo. Dá pra montar juntos?" Eduardo sorriu. "Foi pra isso que eu trouxe." Foram direto pra mesa da cozinha. Espalharam as peças, os manuais, as chaves de fenda pequenininhas. Marina espiou da porta do quarto, riu e voltou pra deitar. O som das vozes deles juntos enchia a casa de um jeito que ela não ouvia há muito tempo. Pedro era detalhista. Eduardo era paciente. Quando erravam alguma coisa, riam. Quando acertavam, batiam a mão como se fosse gol de final. Passaram a tarde inteira nisso. Quando terminou, o carro ficou ali na mesa, todo montado, pronto para andar. Pedro apertou o controle e o carrinho saiu em disparada pela sala, batendo nos pés da cadeira. "A gente precisa de uma pista", ele disse empolgado. "A gente faz uma", Eduardo respondeu. "Sério?" "Claro. Usa papelão, garrafa, fita, adesiva." Quando eu era moleque, fazia pista até no quintal. Pedro correu buscar material. Eduardo foi atrás. Marina, já acostumada com a bagunça, só pediu: "Se derrubar uma planta minha, vai ter que comprar outra." Pedro gritou lá do quintal: "Relaxa, mãe. A gente vai usar a parte da frente." Eles passaram o resto da tarde construindo a tal pista. Ficou torta, cheia de buraco, mas funcionava. Quando o carrinho deu a primeira volta sem tombar, os dois comemoraram como se tivessem ganhado uma corrida de verdade. Na hora de ir embora, já de noite, Eduardo chamou Pedro num canto. "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você tem vontade de passar uns dias lá em casa?" Pedro arregalou os olhos. "Lá na sua casa? Sozinho?" "Só se você quiser. Tenho um quarto vazio. Posso montar do jeito que você quiser. Pode levar seus desenhos, seu carrinho, o que quiser. Só por uns dias, pra gente se conhecer melhor." Pedro ficou pensativo. "E a minha mãe?" "Eu já falei com ela. Ela acha que tá na hora de você ter esse espaço, mas ela só vai deixar se você quiser mesmo." Pedro demorou pra responder. "É estranho, eu sei. Mas não precisa ser de uma vez. Pode ser uma tarde, um sábado. Depois, se quiser, dorme lá." "Tá." "Tá o quê?" "Tá bom. A gente tenta." Naquele fim de semana, Pedro foi. Eduardo buscou ele de manhã, com a mochila e o carrinho de controle remoto. No carro, ficaram em silêncio no começo. Depois Pedro começou a perguntar das coisas. "Tem videogame?" "Tem." "Tem internet boa?" "A melhor." "E comida?" "Só besteira. Mas você não conta pra sua mãe." Pedro riu alto. A primeira gargalhada solta em muito tempo. A casa de Eduardo era bem diferente da que ele conhecia. Era grande, moderna, cheia de vidro, piso frio, sofás enormes. Mas não era fria. Tinha foto nas paredes, tinha bagunça na estante, tinha cheiro de comida no ar. E agora tinha risada de criança no corredor. Eduardo mostrou o quarto. "Aqui é seu. Pode pintar a parede,
colar desenho, fazer bagunça. Pedro olhou tudo como quem entra num mundo novo. Dá até medo de sujar. Vai ter que aprender. Passaram o sábado inteiro entre jogos, desenhos, pipoca e mais carrinho. Eduardo preparou cachorro-quente e fez suco natural só porque Marina falou no telefone que refrigerante, só de vez em quando. De noite, Pedro ligou para a mãe do celular de Eduardo. Mãe? Oi, filho. Tudo bem? Tá tudo bem. O quarto é irado. E o cachorro-quente é meio feio, mas é bom. Ela riu do outro lado da linha. Então dorme aí hoje? Pedro olhou pro Eduardo, que fez um positivo com a cabeça. Acho que sim. Qualquer coisa me liga. Tá bom. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Te amo. Também. Depois da ligação, Pedro olhou pro lado. Você é tipo um pai normal agora? Tô tentando. Ainda parece meio maluco tudo isso. É. Pra mim também. Pedro se jogou no sofá com um travesseiro. Mas não é ruim. Que bom. Só não vira chato. Vou me esforçar. Ficaram os dois ali, vendo o filme de super-herói, com o som meio alto e a luz apagada, como se fosse rotina antiga, como se o tempo todo eles tivessem estado juntos. O domingo amanheceu calmo, céu limpo, o sol entrando fraco pela janela da sala. Pedro ainda dormia no sofá da casa de Eduardo, coberto com uma manta cinza e o travesseiro quase no chão. A TV ainda ligada mostrava uma tela azul, daquelas que aparecem quando o filme já acabou. Eduardo acordou primeiro, foi direto para a cozinha, preparou café e esquentou o pão. Estava leve. Pela primeira vez, sentia que aquele lugar grande e silencioso estava cheio de verdade. Pedro acordou depois, com o cheiro do café e do pão de queijo que ele mesmo pediu na noite anterior. Se espreguiçou, coçou os olhos e foi direto para a cozinha. Dormi muito? Quase virei o dia te esperando levantar. Pedro riu, pegou o pão da travessa ainda quente e queimou o dedo. Ai, tá fervendo. E você acha que pão sai frio do forno? Mas também não precisa sair pegando fogo. Os dois riram. O clima era leve, natural, como se aquilo fosse rotina de meses. Eduardo ficou observando o filho comer. O garoto estava feliz. Isso era nítido. Mas por dentro, ele ainda tinha um receio. Uma pontada que vinha quando lembrava que nada disso seria real se Marina não tivesse quase morrido. Depois do café, ligaram para ela. Bom dia, mãe. Pedro disse, ainda mastigando. Bom dia, filho. Dormiu bem? Muito. O sofá dele é gigante. Parece uma cama. Eduardo apareceu atrás do menino com o celular no ouvido. E você, Marina, dormiu bem? Demorou um pouco para a resposta vir. Dormi, mais ou menos. Acordei com dor de cabeça. Um pouco de tontura também, mas nada demais. Pedro franziu a testa. Você tomou os remédios? Tomei, filho. Só tô um pouco cansada. É normal, Eduardo. Trocou um olhar com Pedro. A voz de Marina estava mais lenta que o normal. Quer que a gente passe aí agora? Ele perguntou. Não, pode deixar. Só preciso descansar. Mais tarde vocês passam. Pedro ficou inquieto o resto da manhã. Não se concentrou em nada. O carrinho ficou parado. O desenho inacabado. Ficava indo e voltando da janela, perguntando se já podiam ir. Eduardo tentou distrair, mas a cada hora que passava, ele mesmo ficava mais preocupado. No começo da tarde, foram. O carro parecia lento demais no trânsito. Quando chegaram, Pedro foi o primeiro a correr até a porta. Bateu, chamou. Nada. A porta estava encostada. Eduardo entrou atrás dele. Marina estava caída no chão da cozinha. Pedro gritou na hora. Mãe! Eduardo correu. Ela estava consciente, mas fraca, sem força para levantar. Suava frio, o rosto branco, os olhos quase fechando. Mãe! Pedro se ajoelhou perto dela. Fala comigo, mãe. Eduardo pegou o celular com a mão tremendo, já ligando para a emergência. Marina, olha para mim. Só olha para mim. Fica acordada. Ela tentou sorrir, mas era mais uma contração do rosto do que um sorriso. Murmurou fraco.
Eu achei que era só cansaço. Pedro chorava do lado. Por que você não avisou? Eu não queria preocupar. A ambulância não demorou. Levaram Marina de novo. Pedro foi junto. Eduardo seguiu o carro mais uma vez, como tinha feito da primeira vez. Só que agora tudo era diferente. Agora ele sabia o que podia perder. No hospital, Marina foi direto para a emergência. Pedro e Eduardo ficaram na sala de espera. Silêncio. O garoto não chorava mais, mas também não falava. Só olhava fixo para o chão. Depois de quase 1 hora, uma médica apareceu. A pressão dela caiu muito. Ela teve uma crise mais forte dessa vez. Estamos estabilizando. Mas ela vai precisar de mais tempo aqui. Pedro assentiu, calado. Eduardo agradeceu e ficou com a mão no ombro do menino. Vai ficar tudo bem. Você promete? Eduardo hesitou por 1 segundo. Eu vou fazer de tudo para que sim. Naquela noite, os dois dormiram em poltronas duras do hospital. Eduardo com o casaco amassado por cima, Pedro encolhido num canto. Ninguém reclamou. Estavam ali por ela. Marina acordou de madrugada, fraca, mas lúcida. Viu os dois dormindo e tentou levantar o braço. Não conseguiu. Chorou em silêncio. Era frustração, medo, culpa. Tudo misturado. Pela manhã, Eduardo estava acordado. Levantou, pegou na mão dela com cuidado. Você assustou a gente. Eu achei que estava tudo certo. Você tem que parar de fingir que tá bem o tempo todo. Agora não é só sobre você. É sobre o Pedro. E sobre mim também. Ela olhou para ele com os olhos molhados. Eu só tenho medo de atrapalhar a vida de vocês. De ser um peso. Marina, a gente é uma família agora. E família não pesa. Família cuida. Ela tentou sorrir. Dessa vez de verdade. Pedro acordou logo depois. Foi direto até a cama da mãe e se jogou no colo dela, chorando de novo. Você não pode fazer isso com a gente de novo. Promete? Ela segurou a cabeça dele com as 2 mãos. Puxou para perto. Eu prometo. Agora é sério. Eu vou me cuidar. Por mim. E por vocês. Pedro fungou alto. E vai tomar os remédios direito? Todos. E vai comer direito? Vou sim. Eduardo sentou do lado dos dois e segurou a mão dela. Então agora a gente vai ficar aqui. Todo mundo junto. Até você melhorar. De vez. Marina fechou os olhos. Não de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que não estava sozinha. A semana passou arrastada. Marina seguia internada. Já não estava mais em risco, mas ainda fraca, com os braços cheios de hematoma das agulhadas, a pele pálida e os olhos fundos. O médico disse que era só questão de tempo e cuidado, mas a cabeça dela continuava em alerta. Pedro ia todo dia, às vezes direto da escola. Levava os desenhos para mostrar, contava o que tinha comido, falava do Eduardo, da casa nova, do ventilador de teto que fazia barulho, mas que ele achava relaxante. Marina ouvia tudo com atenção. Fingia força, mas ficava mais fraca por dentro, sempre que o filho saía do quarto. Eduardo fazia o que podia. Levava lanche, frutas, remédios, arrumava as contas, cuidava da casa, levava e buscava Pedro, e ainda dormia em cadeira de hospital. Ele não dizia que estava cansado, mas Marina via. Naquela quinta-feira, chovia fino. O hospital estava cheio, barulho de rodinha de maca, conversa de enfermeira no corredor, paciente tossindo no quarto ao lado. Marina dormia. Pedro estava jogando no celular, sentado ao lado da cama. Eduardo tinha saído para buscar uma encomenda de exames na recepção. Foi então que a porta do quarto abriu devagar. Pedro achou que era alguma enfermeira. Nem levantou a cabeça. Tá dormindo, disse sem olhar. Silêncio. Ele levantou o olhar e congelou. Leandro, parado na porta, encharcado de chuva, com uma expressão vazia, quase sem cor. O cabelo grudado na testa, a roupa amarrotada e uma mochila pendurada num ombro só. Pedro levantou num pulo. O que você tá fazendo aqui? Vim ver sua mãe. Você não pode estar aqui. Quem disse? Ela.
E o Eduardo? Leandro entrou mais um passo. Fechou a porta atrás dele devagar. E agora você virou segurança? Vai embora, tio. Calma, moleque, só quero conversar. Marina começou a se mexer na cama, ainda meio sonolenta. Pedro, ele se virou. Mãe, ele tá aqui. O Leandro. Ela arregalou os olhos. Tentou levantar, mas a fraqueza não deixou. Sai do meu quarto. Agora. Leandro deu um meio sorriso. Que recepção. Calorosa. Eu não quero você aqui. Como você entrou? Ninguém me parou. Só vesti esse jaleco velho da época que trabalhei como auxiliar. Passaram reto por mim. Marina ficou pálida. Você tá doente, Leandro? Não. Eu tô lúcido. Pela primeira vez em muito tempo. Só que agora vocês me deixaram sem nada. A gente não tirou nada de você. Tiraram tudo. Meu lugar. Meu valor. Meu sobrinho. Até você. Pedro ficou na frente da mãe. Você tem que sair. Agora. Leandro olhou para o sobrinho. Depois tirou devagar uma pasta de dentro da mochila. Abriu e mostrou um papel. Eu tenho os documentos da casa, em meu nome. Essa casa ainda é minha. Se eu quiser, boto vocês na rua. Marina tentou se levantar de novo, mesmo fraca. Você fez isso escondido, quando eu tava doente. Eu fiz. Isso porque você tava fraca. Alguém tinha que garantir alguma coisa. Isso se chama golpe. Isso se chama sobrevivência. A porta abriu de novo com força. Eduardo entrou direto com a expressão fechada. Levanta essa mochila do chão e sai daqui agora. Leandro não se mexeu. É sério isso? Agora você manda? Não. Mas eu protejo. E se você não sair, vai sair escoltado. Leandro olhou para Marina. Ela assentiu mesmo tremendo. A gente vai chamar a polícia. Eduardo já estava com o celular na mão. Eu não fiz nada. Mas vai fazer se continuar aqui. Então anda. Some Leandro pegou a mochila, mas antes de sair, encarou Pedro. Acha mesmo que ele vai ficar? Acha mesmo que não vai ser só mais um na tua vida que aparece e depois esquece que você existe? Pedro olhou firme para ele. Ele já fez mais do que você fez a vida inteira. E não precisou me gritar para isso. Leandro deu um sorriso de raiva. Tá bom, então, vamos ver até quando dura. Saiu batendo a porta. O barulho ecoou pelo corredor. Eduardo correu até a recepção. Avisou a segurança. Eles foram atrás, mas Leandro já tinha sumido. Marina chorava em silêncio. Pedro ficou segurando a mão dela. Eduardo voltou e fechou a porta com cuidado. Tá tudo bem agora, ele disse abaixando a voz. Não tá. Ele ainda vai voltar. Ele não sabe parar. Pedro olhou para o pai. A gente pode impedir? Eduardo olhou para os dois. Vamos impedir, do jeito que for. O quarto estava em silêncio. Depois da visita inesperada de Leandro, parecia que tudo tinha congelado. Marina não conseguia dormir direito. Pedro não queria sair de perto dela. E Eduardo dormiu a noite inteira numa cadeira dura, com a jaqueta fazendo de travesseiro. Mesmo assim, no dia seguinte, quando o sol apareceu fraquinho pela janela, Marina sentiu algo diferente. Não era medo, era força. Ela estava cansada. O corpo ainda doía, a cabeça parecia cheia de algodão. Mas alguma coisa ali dentro dela tinha mudado. Talvez fosse o susto, talvez fosse raiva, talvez fosse só aquela sensação de limite. Ou ela reagia, ou tudo ia desmoronar de novo. Eu vou sair daqui melhor do que entrei. Falou baixinho, só para ela mesma, olhando para o teto. Eduardo acordou com a voz. Abriu os olhos devagar e ajeitou o pescoço. Oi, falou comigo? Não, falei comigo mesma. Mas serve para você também. E o que você disse? Que vou sair melhor. Chega de viver com medo. Eduardo sorriu ainda com a cara amassada. É isso que eu quero ouvir. Mais tarde, Pedro chegou. Tinha passado em casa com uma vizinha para buscar um caderno. Entrou no quarto com a mochila pendurada num ombro e os olhos atentos. Mãe, tudo bem? Agora sim. E você?
Eu tô bem. Fiquei pensando que talvez a gente devesse comprar uma câmera. Marina franziu a testa. Câmera? É, pra casa. Colocar no portão. Na sala. Se ele aparecer de novo, a gente grava tudo. Eduardo olhou pra Marina. Eu já tava vendo isso. Vou instalar. E também tô falando com um advogado. Vamos conseguir medida protetiva pra você. Marina fez que sim com a cabeça, mas manteve o foco no filho. Gostei da sua ideia. E gostei mais ainda da sua calma. Eu fiquei com raiva. Mas agora, eu só quero paz. A médica apareceu pouco tempo depois. Trouxe boas notícias. Marina, seus exames estão estabilizando. Se continuar assim, no máximo mais 3 dias e você pode ir para casa. Mas vamos reforçar o tratamento. Consulta semanal, dieta, controle emocional. Você vai precisar de rotina. Eu tô pronta para isso. Ela respondeu firme. No dia seguinte, Marina já estava andando com mais firmeza pelo corredor do hospital. Eduardo acompanhava. Às vezes, Pedro ia também, empurrando o suporte de soro como se fosse um carrinho de supermercado. Marina ria, mesmo fraca. Parece que eu sou o produto agora, ela brincou. Pedro riu. Mãe, você já foi produto, já foi pacote, já foi carga pesada. Agora você é missão especial. Missão especial? É, missão. Viver direito. Gostei dessa. Eduardo olhou para ela com orgulho. A gente vai te ajudar nessa missão. Na volta pro quarto, Marina olhou pela janela. O céu estava limpo, azul claro, com algumas nuvens lentas. Respirou fundo. Eduardo? Oi? Quando eu sair daqui, posso ir para sua casa por uns dias? Ele parou na hora. Até Pedro ficou em silêncio. Pode, claro, mas... Você tem certeza? Tenho. Não quero voltar para casa agora. Aquele lugar ainda tem cheiro dele. E eu preciso me sentir segura. Pedro sorriu. Eu arrumo o meu quarto para você. Ah, que fofo. Vai me dar sua cama também? Não exagera. Só vou tirar minhas tralhas. Eduardo riu. Eu tenho um quarto de hóspedes. Grande, com janela, sem tralha. É todo seu. Marina balançou a cabeça. Não é sobre o quarto. É sobre não ter que dormir sozinha. Na manhã da alta, Marina estava de pé antes das enfermeiras entrarem. Já tinha trocado de roupa, penteado o cabelo e estava com um brilho diferente no olhar. O médico veio dar a liberação com um sorriso. Nunca vi uma paciente sair tão decidida. Ela agradeceu, assinou os papéis e saiu do hospital com passos ainda lentos, mas com o queixo erguido. Eduardo estava com o carro parado na frente. Pedro abriu a porta de trás como se fosse motorista. Seja bem-vinda ao Uber do Pedro. Quanto custa a corrida? Um abraço. Ela entrou rindo. A casa de Eduardo parecia diferente quando eles chegaram. Ele tinha limpado tudo, comprado flores, deixado a geladeira cheia. Até a televisão estava no volume certo. Quando Marina entrou, sentiu uma paz estranha. Pela primeira vez em muito tempo, um lugar parecia casa de verdade. Esse sofá aqui é mais confortável que o do hospital, ela disse, se jogando devagar. Mas menos confortável que minha cama, Pedro avisou. Já vi que você vai dormir aqui hoje também. Eu topo. Naquela noite os 3 jantaram juntos, riram juntos e ficaram vendo o filme até tarde. Marina deitada num lado do sofá, Pedro no outro, Eduardo no meio. Ninguém disse nada, mas todo mundo sentia. Aquilo, ali não era só uma recuperação física, era um recomeço, de verdade. O som do despertador tocou baixinho, e Marina abriu os olhos com calma. Ainda era cedo. O céu do lado de fora estava cinza claro, aquele tipo de manhã que parece não ter pressa. Ela ficou deitada por alguns minutos, ouvindo o barulho do ventilador girando devagar e o cheiro de café vindo da cozinha. Sentou na cama e esticou os braços. O corpo ainda estava se adaptando, mas a cabeça já funcionava melhor. Era estranho acordar naquela casa espaçosa, limpa demais, com cortinas que pareciam ter saído de revista, mas tinha algo ali dentro que já era familiar. A presença de Pedro, o jeito como Eduardo deixava bilhetes grudados na geladeira com caneta azul, os chinelos sempre fora do lugar,
Pequenos detalhes que faziam tudo parecer mais leve. No corredor, Pedro já estava aprontando alguma coisa. Tinha um pacote de bolacha aberto, leite fervendo e farelo pela pia inteira. Quando Marina apareceu na porta, ele disfarçou. Bom dia, mãe. Quer café? Ela riu encostada no batente. Se não tiver... Veneno, quero. Só tem açúcar demais. Mas é do bom. Marina se aproximou, pegou a caneca com cuidado e deu um gole. Tá forte, mas tá bom. Fui eu que fiz. Eu percebi. Eduardo apareceu logo depois, com os cabelos ainda molhados e a camisa desabotoada até o meio. Bom dia, família. Dormiram bem? Pedro respondeu primeiro. Dormi tanto que sonhei que a gente era rico e tinha piscina na sala. Calma que a gente chega lá, Eduardo brincou. Marina sentou na mesa e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, aquele café da manhã não tinha pressa, nem silêncio desconfortável, nem tensão no ar. Tinha risada, tinha movimento, tinha planos. Depois do café, Pedro foi para a escola com a mochila pendurada no ombro e o uniforme meio amassado. Eduardo levou ele, como vinha fazendo nos últimos dias. No caminho, eles conversaram sobre futebol, sobre o campeonato de que Pedro queria participar e sobre uma ideia maluca de criar um canal de vídeos só com invenções dele. Se você fizer, eu viro seu primeiro inscrito, Eduardo disse, parando o carro na frente da escola. Pedro sorriu. Mas tem que curtir e comentar também. E não comenta tipo, que fofo, filho, senão eu passo vergonha. Pode deixar. Vou fingir que sou um fã desconhecido. Melhor assim. Quando voltou para casa, Eduardo encontrou Marina lavando louça com uma calma que ele não via nela desde que se reencontraram. Tava cantarolando baixinho, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma blusa velha que ele nem sabia de onde tinha saído. Tá feliz? Ela enxugou as mãos e virou para ele. Tô, mas com o pé no chão. Pé no chão é bom, mas de vez em quando também dá pra tirar ele do chão um pouco. Agora não. Agora eu preciso estabilidade. Tô pensando em trabalhar de casa, vender coisa online, fazer doce, sei lá. Quero tentar algo que me dê autonomia. Você sabe que não precisa. Se preocupar com grana, né? Ela olhou firme pra ele. Eu sei, mas eu não quero viver dependendo de você. Quero ter meu canto, meu ritmo. Não quero repetir erros. Eduardo fez que sim com a cabeça. Tá certo. E eu posso ajudar com isso também. Mas sem mandar, sem cobrar. Só se você quiser. Eu quero. Mas no meu tempo. Ele abriu um sorriso. Negócio fechado. À tarde, os dois foram ao mercado juntos. Marina fazia a lista enquanto Eduardo empurrava o carrinho e pegava coisa fora da lista só pra provocar. Isso aqui tá barato. Ele dizia, segurando um pacote gigante de salgadinho. Tá barato, mas é inútil. Larga isso aí. Mas o Pedro gosta. E a nutricionista não. Eduardo largava e pegava outra coisa. E esse sorvete? Eduardo. Tá bom, tá bom. A cena era tão simples que até os funcionários do mercado olhavam de longe com aquela cara de que casal bonitinho. Marina fingia não perceber, mas por dentro sentia o coração batendo diferente. Ainda não era amor escancarado, nem paixão de novela, mas era cuidado. E isso, no momento, era mais do que suficiente. No fim da tarde, Pedro voltou da escola, com uma novidade. Ia ter um projeto em grupo e queria fazer uma apresentação com maquete. Mas não quero maquete de prédio sem graça. Quero fazer uma oficina de carros. Pode ser uma miniatura da nossa casa com oficina no fundo, Eduardo sugeriu. Pedro gostou da ideia. E a gente coloca o carrinho que eu montei lá dentro. E LED. Marina disse entrando na brincadeira. Ih, mãe entrou no clima. Pedro riu. Passaram a noite cortando papelão, desenhando planta da casa, escolhendo nome para o projeto. Decidiram que ia se chamar Garagem do Futuro. Pedro ia apresentar sozinho, com slide, maquete e tudo. Marina ficou encarregada das etiquetas e Eduardo dos fios para a luz acender. No meio da bagunça, Marina parou por um segundo, olhou para os dois e pensou em tudo que já tinha vivido.
Na doença, na solidão, nas noites de medo. Agora, ver o filho rindo e o pai dele ali, do lado, ajudando sem precisar, mudava tudo. Ela não sabia se aquilo ia durar para sempre. Mas ali, naquele momento, parecia que tudo estava finalmente no lugar, certo. A maquete da garagem do futuro estava quase pronta. Faltava só o acabamento. Pedro colava os pedaços de papel alumínio na parte que representava o telhado da oficina. Marina cortava as etiquetas com o nome do projeto. Eduardo testava as pilhas dos LEDs que iam acender a maquete toda por dentro. Era quase noite, e a mesa da sala parecia um campo de guerra com papel picado, cola quente, arame, fita crepe e farelo de bolacha. Pedro se levantou, deu uma espreguiçada e olhou pro relógio. Tá na minha hora. Prometi que ia jogar online, com o Raul hoje. Senão ele briga comigo. Vai lá, mas coloca o fone, hein? Marina disse. Nada de gritaria. Eu grito nada. Pedro respondeu, já pegando o celular. Eduardo e Marina ficaram na sala. A casa estava em silêncio, fora o som abafado de Pedro no quarto, rindo e falando alguma coisa sobre zumbi e atira, atira. Eduardo aproveitou para juntar os restos de papel da mesa. Tá ficando bonito, né? Ele tá feliz. Ele tá em paz. Eduardo completou. Marina sentou no sofá e ficou olhando para a maquete com um olhar distante. Eduardo percebeu o silêncio e parou de mexer nas coisas. Tá tudo bem? Ela respirou fundo, devagar. Olhou para ele como quem já estava com aquilo preso há dias. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Eduardo se sentou, devagar. Se for sobre o Leandro, eu não quero nem ouvir. Não é sobre ele. É sobre mim. Sobre o começo de tudo. Eduardo ficou em silêncio. Quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Achei que você ia me rejeitar, que ia dizer que era cedo. Demais. E no fundo, eu também estava com medo de ser mãe. Por que não me contou? Eu tentei. Mas não do jeito certo. Eu escrevi uma carta. Naquela semana em que a gente brigou, lembra? Por uma besteira. Eu não queria discutir mais. Então escrevi tudo. Coloquei no envelope e entreguei pro Leandro. Pedi pra ele te entregar. Eduardo levantou os olhos na hora. Ele nunca me deu carta. Nenhuma. Eu sei. Você deu uma carta com tudo. Tudo o que você sentia. E ele escondeu? Ele rasgou. Eu só descobri isso anos depois, quando a gente brigou feio. Ele estava bêbado e jogou isso na minha cara. Disse que tinha feito aquilo para me proteger de você. Eu nem consegui reagir na hora. Eduardo passou a mão no rosto. E depois disso? Depois, eu tive vergonha, raiva, orgulho também. Achei que você tinha escolhido ir embora. Então fiz o mesmo. Criei o Pedro sozinha e enterrei essa história. Por que tá me contando isso agora? Porque agora a gente tá tentando uma nova vida. E eu não quero que ela comece com mentira nenhuma. Ele ficou quieto, olhando pro chão. Sabe, às vezes eu olho pro Pedro e fico pensando em tudo o que eu perdi. Os aniversários, os choros, as noites mal dormidas, as descobertas. Me dói. Mas agora, sabendo que você tentou, me dói de outro jeito. Eu tentei. Com medo, atrapalhada, do meu jeito torto. Mas eu tentei. Eduardo esticou a mão e segurou a dela. Obrigado por me contar. Ela engoliu seco. E me perdoa por não ter insistido mais. Por ter deixado o medo decidir por mim. Tá perdoada, de verdade. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Marina se encostou no sofá, com os olhos fechados. Tem mais uma coisa. Pode falar. Às vezes, eu ainda tenho medo de tudo isso aqui desmoronar. De acordar um dia e descobrir que isso tudo foi só um momento bom, antes da próxima queda. Isso é normal. Mas não vai acontecer. Como você sabe? Porque agora eu tô aqui. E eu vou ficar. Ela abriu os olhos, virou pra ele. Mesmo que eu tenha recaída,
Mesmo que o Pedro fique revoltado na adolescência? Mesmo que eu me irrite e mande você embora no meio de um ataque de nervos? Mesmo assim, ela sorriu. Você é maluco. Sou. Mas agora sou o maluco de vocês. Nesse momento, Pedro apareceu na porta do quarto. Gente, vocês viram meu carregador? Marina se levantou, foi até ele e deu um beijo na testa. Tá na cozinha, em cima do micro-ondas. Pedro foi correndo. Eduardo olhou para Marina e disse baixo: Isso que você contou não muda nada. Só confirma o que eu sempre senti. Que o que a gente teve foi de verdade. E que mesmo tudo dando errado, nunca foi falta de amor. Foi só gente perdida tentando acertar. Marina segurou a emoção. E agora? Agora. É a nossa chance de fazer certo. Ela respirou fundo, pegou a caneca de chá que já estava fria e levantou. Então vamos começar agora, porque amanhã o Pedro vai apresentar a maquete, e eu prometi que ia fazer o cartaz com ele. E até agora não fiz nada. Vai deixar para a última hora? Como toda boa mãe faz. Então vamos lá. Cartolina, canetinha, cola, drama e risada. Esse é o nosso novo normal. E os dois seguiram para a cozinha, juntos, prontos para seguir em frente sem nada mais escondido entre eles. Era sábado de manhã. Sol aberto, céu limpo, um daqueles dias que pedem barulho de grama sendo cortada e cheiro de pão na chapa na calçada. A garagem de Eduardo estava aberta. E não era mais só uma garagem. Era um canto vivo, cheio de ferramentas, placas de madeira, tinta espalhada e, bem no centro, uma bicicleta antiga. Pedro estava sentado no chão, de camiseta velha e bermuda, com graxa até no cotovelo. Ele lixava a parte de trás da bicicleta com cuidado, como se fosse restaurar uma relíquia. Eduardo apareceu com 2 garrafinhas de água e um pano para secar o suor da testa do garoto. Tá ficando boa. Eu sei. Modesto, né? Pedro sorriu. Só tô dizendo a verdade. A bicicleta era verde escura, com os pneus trocados, guidão reto e banco novinho. Pedro tinha achado a armação jogada num ferro velho dias atrás. Disse que era o projeto final do mês. Tem nome? Tem. Liberdade. Eduardo riu. Que chique, por quê? Porque quando eu subir nela e sair pedalando, ninguém vai me parar. Na porta. Marina observava. Estava com um copo de suco na mão, e aquele olhar de quem se enche de orgulho, mesmo tentando fingir que tá só assistindo. Vocês dois estão suando igual porco e achando isso bonito. Ela comentou entrando. Isso aqui é arte, mãe. Ah tá, arte suada. Eduardo entregou a garrafinha para ela. Quer entrar nessa também? Já tô dentro desde que deixei vocês dois bagunçarem minha cozinha para lavar peça de bicicleta. Pedro levantou, limpou as mãos na camiseta, o que fez Marina torcer o nariz, e pegou um papel dobrado no bolso. Entregou pro pai. O que? É isso? A prova do campeonato de robótica. Tirei a maior nota da sala. Eduardo leu e sorriu. Marina foi até ele e leu por cima do ombro. Você vai representar a escola? E vou levar meu projeto da oficina. Lembra? Como esquecer? Eduardo respondeu. Aquela maquete ainda tá guardada aqui. Pedro pegou a garrafinha e deu um gole grande. Ah, e semana que vem tem reunião na escola. Vocês dois têm que ir. É obrigatória. A gente vai, Marina disse. Promete? Prometo. Juntos. Juntos. Ele deu um sorriso rápido, meio satisfeito, meio envergonhado. No meio da tarde, eles saíram de casa. Eduardo empurrou a bicicleta até a praça do bairro. Era uma praça pequena, simples, mas com uma pista de cimento circular que Pedro dizia que era quase uma pista de corrida. Marina sentou num banco com o celular na mão, fingindo que respondia a mensagem, mas de olho o tempo inteiro no que acontecia. Eduardo segurou o guidão e olhou para o filho. Quer ajuda para subir? Não. Quero fazer sozinho. Pedro apoiou um pé no pedal e o outro no chão. Ajustou a mochila nas costas e respirou fundo. Vai devagar, Marina falou sem tirar os olhos dele. Vai tranquilo, Eduardo completou. Pedro se impulsionou e começou a pedalar. Primeiro devagar, depois com mais força.
A bicicleta deslizou pelo cimento como se fosse nova. Marina levou a mão ao peito. Eduardo sorriu com os olhos. Tá vendo ele? Ela disse baixinho. Tô. Olha o jeito que ele vai. Como se tivesse fazendo isso há anos. Pedro passou por eles uma vez. Na segunda, gritou. Eu disse! Liberdade! Marina riu, quase chorando. O que a gente fez para merecer esse menino? Eduardo segurou a mão dela. A gente errou, caiu, levantou, e agora a gente tá aqui. Isso já basta. Pedro parou a bicicleta e desceu com um pulo. Viu só? Nem caiu. Já tá pronto para andar no mundo, hein? Eduardo disse. Ainda não. Mas agora eu sei que, se cair, eu levanto. Marina levantou e abraçou o filho. Eduardo. Chegou junto e os três ficaram ali, abraçados, no meio da praça, com sol na cara e o futuro inteiro pela frente, sem roteiro, sem ensaio, só a vida, do jeito que ela é.